Nós estamos neste mês de junho, desde o último domingo, falando sobre a igreja. Quantos não estavam aqui no domingo passado? Erga sua mão, por favor. Eu quero fazer um convite para você acessar o nosso canal, Batista Casa do Povo, no YouTube, e poder ouvir a mensagem que foi ministrada no último domingo. E hoje eu quero continuar falando sobre a igreja. Mas antes disso eu preciso fazer uma citação. Às vezes a gente sai de um lugar, mas esse lugar não sai da gente, né? O Lucas saiu da Assembleia de Deus, mas a Assembleia de Deus ainda não saiu dele. Quem está feliz com Jesus aqui? Isso é próprio de assembleano. Me perdoe os irmãos de origem assembleano, mas eu, como um bom batista, não posso perder uma dessa, né? Quem está feliz com Jesus? Todo mundo está feliz com Jesus, irmãos. Você está ou não está? Batista, assembleano, presbiteriano, entrou Jesus na parada, não tem como ficar triste. Mas vamos lá, abra comigo a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1. Do verso 13 ao verso 27. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, do verso 13 ao verso 27. Diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos, inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. E, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, Cristo na igreja, Cristo em cada um de nós, a esperança da glória. Eu quero iniciar esta palavra e eu quero fazer isso com uma pergunta. Qual é o significado de Cristo em sua vida? Já parou para pensar nisso?
Qual a relevância? Qual é a importância? Qual é o valor de Cristo Jesus, da pessoa de Cristo, de Jesus Cristo? Qual o significado? Em que implica na sua vida a pessoa de Jesus Cristo? A Bíblia diz claramente que Jesus é a revelação visível do Deus invisível. Ele é a manifestação visível de algo que era desconhecido, que era invisível. O versículo 15 deste texto que lemos diz assim: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, o primeiro de toda a criação. A igreja é a revelação, a igreja é a revelação, é a manifestação visível da pessoa de Cristo. Quando nós fazemos esta afirmação e fazemos tal declaração, parece haver uma redundância, mas não é. A manifestação visível da pessoa de Cristo, nesta afirmação, pois Deus estava em Jesus Cristo sendo revelado. Eu não podia conhecer a Deus, eu não poderia me relacionar com Deus, se não fosse pela revelação de Jesus Cristo a mim e a cada um de nós. O verso 17, o verso 18 deste texto que lemos diz: ele é antes de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. A igreja é um corpo e ela não é acéfalo. Ela tem um cabeça que é Cristo. Ele, Jesus, é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Ou seja, o primeiro a morrer. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, nos 4 primeiros versículos, ele diz que Jesus Cristo foi morto antes da fundação do mundo. Morto antes da fundação do mundo. Daí o texto dizer, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas, em tudo, ter a primazia. Para em tudo ser o primeiro, diz o versículo 18. Para em tudo ter a primazia. Nós como igreja, e aqui deste púlpito, temos falado muito de um Deus que é relacional. Sempre temos nos insistido com esta palavra, que Deus quer se relacionar, que Deus é um Deus relacional. Se a igreja é a celebração da comunhão, como nós ouvimos no último domingo, ela é também a revelação visível de Cristo. Se nós, como igreja, somos a grande celebração do corpo de Cristo, se como igreja, o corpo de Cristo, somos a celebração daquilo que a Bíblia chama de comunhão, nós somos também, como igreja, corpo de Cristo, aquilo que é visível da pessoa de Jesus Cristo. O mundo lá fora, aqui dentro, entre nós olhamos uns para os outros, o mundo lá fora olha para dentro da igreja, e o que nós esperamos ver, e o que o mundo espera ver em cada um de nós, não é outra coisa senão a pessoa de Jesus Cristo em nós. Daí Paulo dizer para nós estas palavras: Cristo em vós, a esperança da glória. Eu não sei qual é a sua resposta quando perguntei o que significa Cristo em sua vida. Eu não sei qual é a sua experiência com este Cristo.
Eu não sei o que Jesus representa na sua vida. Representou, representa e ainda representará. Mas pode ter certeza, a sua resposta quanto àquilo que Cristo é, a relevância da pessoa de Jesus na sua vida, o que de fato Jesus significa para você e na sua vida, isto é tão importante quanto importante é o seu viver e a sua vida como um todo. No entanto, neste mesmo texto que lemos no versículo 17, Paulo falando aos Colossenses, ele diz assim: ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Quando nós lemos a Bíblia, quando você lê a palavra de Deus, você vai ver especialmente nos evangelhos que Jesus tinha uma íntima relação com o Pai. Lá na criação vamos ver isto em Gênesis no primeiro capítulo. Nós vamos ver Jesus falando sobre isso nos evangelhos, especialmente no evangelho de João. A comunhão que havia entre a Trindade, o Pai, o Filho e a pessoa do Espírito Santo de Deus. Mas uma das coisas que nós sabemos é que antes de receber qualquer coisa, antes de possuir qualquer coisa, antes de ter qualquer coisa, Jesus, a pessoa de Jesus Cristo, precisou primeiramente dar-se. Antes de receber qualquer coisa, Jesus precisou primeiramente se entregar. Antes de ser Senhor, ele precisou ser escravo. Antes de ter a primazia, antes de ter o senhorio, ele precisou ser preso, crucificado e morto. Antes de receber qualquer coisa, ele precisou passar pela experiência da morte e ser sepultado. Antes de ter qualquer coisa, Jesus precisou primeiro passar por todo um processo de morte para receber alguma coisa. De igual forma, eu e você só podemos dar aquilo que nós recebemos. Não tem como eu dar a você algo que eu não tenha recebido. Não tem como eu dar a absolutamente ninguém aquilo que eu não recebi. Eu não tenho como dar a alguém Jesus se eu não recebi Jesus. Eu não tenho como falar de uma experiência para você em Cristo Jesus se eu não tenho esta experiência com Cristo Jesus. Eu só posso dar a alguém aquilo que eu recebi. O meu relacionamento com você, o nosso relacionamento entre nós, corpo de Cristo, igreja do Senhor, ele primeiro depende do meu relacionamento com Deus. O meu relacionamento com a minha esposa, o meu relacionamento com meu filho, o relacionamento da esposa com o marido, o relacionamento de um pastor com uma ovelha, da ovelha com um pastor, entre irmãos. Este relacionamento, ele depende do nosso relacionamento com Deus. Ele passa pela nossa experiência com Deus. O profeta Jeremias profetizou e falou a um povo num tempo tão difícil. E lá no capítulo 32, nos versos 38 e 39, o Senhor falando através de Jeremias, falando de um povo que viria. Quando nós lemos este texto, a ideia que nós temos é que Jeremias está falando sobre aquele povo que estava ainda e seria ainda levado para o cativeiro e voltaria deste cativeiro. Não, ele estava falando profeticamente de um povo que o Senhor formaria para si. E nos versos 38 e 39 do capítulo 32, ele diz assim: eles serão meu povo,
e eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias para o seu bem e o bem dos seus filhos. Deus estava dizendo algo mais ou menos assim, aliás, quase que literal, dizendo algo assim: escute, vocês serão o meu povo, e eu serei o dono de vocês, eu serei o Senhor de vocês, eu vou conduzir o caminho de vocês, eu vou mostrar o melhor caminho para vocês. Escute, eu vou ser e conduzir vocês para experimentar o melhor que esta terra pode oferecer para vocês. Mas vocês precisam de uma coisa: vocês precisam me conhecer e ter a mim como Senhor, como o dono da vida de vocês. Você não pode, eu e você, nós não podemos desfrutar daquilo que nós não conhecemos. Você não pode desfrutar daquilo que você não conhece. Não tem como você desenvolver algo que você ignora. Não tem como. Não tem como eu falar de algo ou desfrutar de algo que eu não conheça. Não tem como eu viver algo que eu desconheça. Não tem como eu desenvolver alguma coisa na minha vida, na minha família, no meu coração, na minha história, na minha descendência, no meu trabalho, na minha profissão, seja a área que for, de algo que eu não conheça, algo que eu não creia, algo que eu ignore. Quero um exemplo disso. Quando este povo de Deus foi levado para um cativeiro, a ideia, a profecia era que eles ficariam 70 anos naquele cativeiro. Ficaram uns 70 anos, mas até que tudo retomasse, que eles voltassem, que reconstruísse a cidade e as tribos fossem juntadas novamente, foram aproximadamente 130, 140 anos que os estudiosos dizem. E quando eles estão retornando, olha só uma coisa: como eu posso desfrutar daquilo que eu não conheço? E o salmista diz no Salmo 126, nos versos 1 a 6, dizendo assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Observe isto. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações, entre os povos se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Olha os de fora olhando para a vida do povo de Deus. Com efeito, diz o salmista, grandes coisas o Senhor fez por nós e por isso nós estamos alegres. E agora ele começa a olhar para a sua história. Agora eles começam a olhar para a vida que estavam vivendo. Muitos nasceram e morreram no cativeiro. Pais geraram filhos escravos. Esses filhos nasceram escravos e morreram escravos. Como eles poderiam viver e experimentar liberdade se estavam no cativeiro? Como poderiam dizer que eram livres se eles tinham sobre si o chicote e a chibata dos seus opressores? Como? Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Como eu posso falar de liberdade se eu nunca experimentei liberdade? Como eu posso falar de ser livre se estou constantemente aprisionado por situações diversas na minha vida e na minha história? É um salmo de romagem, como que uma procissão. E agora no versículo 4 o salmista diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe.
Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. E aqui agora o salmista está expressando um tempo de dificuldade de se semear. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, o que se pergunta é: onde está a água para regar esta semeadura? E a ideia que se dá é que as próprias lágrimas do salmista são as águas para regar ou para alimentar aquela semeadura. E ele diz: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo a sua colheita, trazendo os seus feixes, os seus molhos, como diz numa outra tradução. Como nos dias do Egito, muitos nasceram e morreram no cativeiro. E agora este remanescente está retornando para a terra da liberdade. Escute, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Eles não sabiam o que era ser livres. Eles não entendiam o que era viver em liberdade. De igual forma, nos dias de hoje, quantas pessoas são escravas, aprisionadas, prisioneiras das mais diversas circunstâncias, dos mais diversos pecados e práticas pecaminosas, dos mais diversos sentimentos que permeiam e anulam o coração da pessoa humana. E ela está dizendo: eu sou livre. Será? Daí ele usar a expressão: ei, me dá um beliscão aqui. Porque eu vivendo a liberdade, a sensação que eu tenho é que eu estou sonhando. Me dá um beliscão. Não é assim que a gente brinca? Parece que isso não é verdade. Ei, parece que isso não é real. Como você poderá desfrutar de algo que você não conhece? Nós somos um povo livre. Estamos aqui nesta noite com liberdade. Ninguém nos impede de abrir as nossas portas e prestar um culto ao nosso Deus. Mas a pergunta que faço nessa noite a cada pessoa aqui, a cada um que assiste da sua casa é: o quão nós, eu, você, nós somos livres? O quanto nós somos verdadeiramente livres? Me diga, você pode falar de liberdade se vive na escravidão? Você pode falar de liberdade se você vive aprisionado com um coração amargurado? Você pode falar de liberdade se você vive numa dependência sexual, escravizado pela sua sexualidade? Você vive em liberdade quando muitas vezes você sofre abusos dentro da sua própria casa? Será que de fato somos um povo livre? Você é uma pessoa livre? Escuta, os grilhões, as algemas, aqui neste caso, são quase que imperceptíveis. Espera aí, pastor, eu sou um homem livre, sou uma mulher livre. Será? Eu quero que você olhe bem para o seu coração e fazer aquela oração como o salmista faz no Salmo 139. Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Fazendo esta investigação, prescrutar, esta sonda de Deus prescrutando o seu coração, o que vai ser revelado? Sabe de uma coisa? Essas cadeias, esses grilhões são quase que imperceptíveis. A linha que separa a liberdade da escravidão é quase que imperceptível. Ela é tênue, muitíssimo tênue. Cristo Jesus é a verdadeira liberdade. Você sabia disso? Jesus é a verdadeira liberdade.
No Evangelho de João, no capítulo 8, no verso 32, ele diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Preste atenção neste texto. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Normalmente, via de regra, a nossa verdade está escondida atrás de um senso de justiça próprio. Normalmente a sua verdade está escondida, bem escondida, atrás de um senso de justiça próprio. Imagina, ele está errado, eu estou certo. Ele é pecador, eu sou santo. Ele é profano, eu sou santificado. Ele é errado, eu estou certo. É a minha verdade. E a minha verdade se esconde muitas vezes atrás de uma justiça própria. Mas Jesus olha para mim, a palavra de Deus olha para nós como igreja, corpo de Cristo. E esta palavra vem e diz para mim: escute, a sua justiça, a minha justiça, a nossa justiça, tudo farinha do mesmo saco, tudo na mesma panela. Escute, a sua justiça é como um trapo de imundície. Sabe o que é o trapo de imundície? Pensa numa coisa fédida, contaminada, podre. Sabe aquela gaze que muitas vezes nós colocamos sobre uma ferida, cheia de pus, cheia de sangue, cheia de infectada? O trapo de justiça era aquela faixa, aquele pano, uma gaze de linho que colocava sobre o leproso, sobre a pele do leproso. Aquilo aonde encostasse contaminava. A Bíblia olha para a minha justiça e para a sua justiça e diz assim: a sua justiça é como um trapo de imundície. Ela é podre, ela é fédida, ela é contaminada, não há pureza nela. Jesus olha para nós e diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando esta verdade de Deus confronta a minha verdade, quando esta verdade de Deus toma o meu coração, quando esta verdade de Deus toma a minha mente, a minha vontade, os meus pensamentos, os meus desejos, quando essa verdade de Deus entra na minha alma, no meu coração, os meus valores se tornam nulos. O meu direito se perde, se vai. A minha justiça se torna nada. E uma vez que essa verdade entrou no meu coração, então eu começo a experimentar a verdadeira liberdade. Porque a verdade é libertadora. A verdade é libertadora. Escuta, deixe-me te dizer alguma coisa. Você não precisa de Deus para te salvar. O quê? É isso mesmo. Fato. Você não precisa de Deus para te salvar. Você não precisa de Deus para ser abençoado. Por que não? Porque salvação é uma escolha, é uma decisão. Eu ouço a verdade, posso dizer: não quero saber da verdade de Deus na minha vida. Eu ouço aquilo que a palavra me ensina, e eu e você, nós podemos dizer: eu não quero saber desta verdade, isso é nada para mim. Eu posso fazer isso. Eu não preciso de Deus para me salvar se eu não quero salvação. Eu não preciso de Deus para ser abençoado, que é a prova disso. Quantas pessoas que você conhece que é bem-sucedida, próspera, rica, e não tem nada, absolutamente nada de Deus.
Mas, vírgula. Deixe-me explicar agora. Sempre depois de uma vírgula tem uma explicação. Não tem como você ter comunhão com Jesus, com Deus, sem ter Jesus. Simples. Não tem como você ter comunhão com Deus sem ter Jesus. Olha só o que Jesus fala em João no capítulo 14, nos versos 6, 7, 8 e 9. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, disse Jesus, senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Você quer conhecer a Deus? Só tem uma forma, através do Filho dele. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Aí alguém teimoso, alguém meio temperamental, alguém meio complicado, alguém assim questionador como André, alguém meio teimoso assim como Álvaro, alguém meio assim birrento igual o Lázaro. Só homem perfeito aqui. Por favor, só citação, brincadeira. Mas qualquer semelhança aqui é mera coincidência. Um cara como Filipe pega e diz assim, replicou-lhe Filipe, replicou-lhe André, replicou-lhe Lázaro, replicou-lhe Álvaro, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Escuta, estou caminhando com vocês há tanto tempo e você não me conhece. Por favor, vamos parar um minuto aqui. Há quanto tempo você ouve falar de Jesus? Quantos anos de convertido você tem? Se é que é. Estar na igreja não te garante salvação. Ser membro de uma igreja não é garantia de ser salvo. Aliás, a Bíblia diz assim, muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Há quanto tempo você conhece? Eu vou colocar entre aspas. Você conhece Jesus? Há quanto tempo você caminha com Jesus? Foi a pergunta de Filipe. Jesus se volta para Filipe e diz, Filipe, eu estou com vocês há tanto tempo e não me tens conhecido? Jesus então continua dizendo, quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Você não precisa de Deus para ser salvo. Você não precisa de Deus para ser bem-sucedido e abençoado. Mas não tem como você chegar a Deus, senão por meio do Filho dele, Jesus Cristo. Sinto muito, mané. Meus irmãos, tudo de Jesus e tudo em Jesus aponta para a cruz dele. Tudo.
A igreja, o corpo de Cristo, eu e você, membros deste corpo, tudo na igreja aponta para a cruz. Meus irmãos, estas luzes não têm nada a ver com a igreja. Esta projeção não tem nada a ver com esta igreja. Esta parede escura no fundo não tem nada a ver com a igreja. Essa projeção dos textos de fotografias e imagens não tem nada a ver com a igreja. O som que sai destas caixas e chegam aos seus ouvidos não tem nada a ver com a igreja. O louvor, as músicas cantadas não tem nada a ver com a igreja. Isso não é ser igreja. Isso tudo faz parte de um momento de celebração. Mas o que é igreja é o quanto cada um de nós passou pela cruz. O que é ser igreja é o quanto cada um de nós foi mortificado com Cristo. Ser igreja é o quanto cada um de nós sofremos com Cristo, para que ao final nós possamos ressuscitar com Cristo, como diz a palavra e nos promete a palavra de Deus. Nada, absolutamente na pessoa de Jesus, nada na vida da igreja pode ou foge da cruz. E hoje, na dispensação do Espírito Santo, é Ele, a pessoa do Espírito Santo, que glorifica, que aponta a obra de Jesus na cruz. Evangelho de João, no capítulo 16, no verso 12, Jesus disse assim: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. E agora Jesus disse assim: Ele, o Espírito Santo, me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. O papel do Espírito Santo de Deus é, dentre outras coisas, e muitas coisas, é glorificar o que Jesus fez. E a obra máxima, maior, a obra proposital de Deus em Cristo foi a cruz. Foi a cruz. Assim como o pastor é para a ovelha é para o pastor. Eu disse isso no último domingo. Assim é o Espírito Santo para a igreja, e a igreja para a pessoa do Espírito Santo. De novo, você pode desfrutar, você não pode desfrutar daquilo que você não conhece. Não tem como você desenvolver algo que você ignora. Talvez você diga assim: o Espírito Santo não age mais hoje. Talvez você diga assim: os dons cessaram. E muitos pensam assim. Talvez você diga assim: o Espírito Santo é só para me conduzir no bom caminho. E muitos pensam assim. Mas só existe unidade do corpo, da igreja, por causa de alguma coisa que temos em comum. Um só Deus, um só Senhor, um só batismo, uma só fé, um só Espírito, que age em todos, por meio de todos. E a esses todos, a Bíblia chama de igreja. Quando a igreja experimenta
no capítulo 2 de Atos, a descida do Espírito Santo. Capítulo 2, nos versos 1, 2, 3 e 4. Diz que eles estavam reunidos no mesmo lugar, quando de repente um som veemente impetuoso entrou no lugar e encheu todos eles. Todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, e distribuídas línguas como de fogo entre eles, cada um falava em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E foi um barulho santo naquele lugar. As pessoas do lado de fora, às vezes, estão embriagados, dizendo, eles estão embriagados. Pedro, neste mesmo capítulo, no versículo 16, chega no meio da praça em Jerusalém e diz, ei, senhores, eles não estão embriagados. O que está acontecendo é que se cumpriu a promessa do profeta Joel, quando ele diz que toda carne seria cheia do Espírito Santo de Deus. Foram cheios do Espírito Santo de Deus. E agora no capítulo 4, no verso 32, depois de Pedro pregar e 3.000 pessoas aceitarem a Cristo, e depois mais alguns milhares se convertendo, o capítulo 4, no verso 32 de Atos, diz assim, da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Cumpriu-se Jeremias 32, versos 38 e 39. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, e eu lhes darei um só caminho e um só coração. Meus irmãos, nós cristãos estamos unidos por um compromisso com Cristo. E também por um compromisso com a igreja de Jesus, o corpo de Cristo. A igreja é esta comunidade local. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a revelação visível de Cristo Jesus. A expectativa que as pessoas têm do lado de fora é olhar para dentro da igreja e dizer, ali está a igreja, o corpo de Cristo. A expectativa que permeia o coração de cada um de nós é olhar para essa pessoa da nossa direita e da nossa esquerda e dizer, ele tem Jesus, eu posso ver Jesus na vida dele. A expectativa que o marido, que a esposa tem é de olhar para o seu cônjuge, antes de vê-lo como cônjuge, olhar para ele e ver Cristo nele, Cristo nela. É quando nós olhamos para a vida dos nossos e dizemos assim, eu não tenho como viver e como suportar nada e absolutamente ninguém, senão com Jesus na minha vida. E aos pés da cruz, é na cruz que eu e você, nós triunfamos. É aos pés da cruz que eu chego e digo assim, Deus, eu te dou graças e peço que o Senhor me ajude, porque essa mulher que tu me deixa é insuportável. É você, esposa, chegar aos pés da cruz e dizer assim, ei Deus, eu peço que o Senhor me dê graça para eu suportar este marido que ninguém aguenta. É aos pés da cruz que nós, pais, chegamos diante de Deus e dizemos, Deus, eu não sei o que fazer com este meu filho. Ei Deus, eu não sei o que fazer, Jesus, é aos pés da cruz do Senhor que eu estou aqui orando, porque eu não aguento mais meu pai e minha mãe. Eles são horrorosos, são os monstros. É ou não é? João tem uma visão muito interessante, uma palavra muito interessante. Eu quero concluir por hoje. Quando João
escreve no capítulo 7 de Apocalipse, no versículo 9: depois destas coisas, vi eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, as muitas etnias dos índios brasileiros, como oramos hoje, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes. E ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Muita gente tem medo de ler Apocalipse. Muita gente diz assim: eu não quero ler Apocalipse, nunca. Não. Você salvo precisa ler. Em Apocalipse só há condenação para o perdido, aquele que não quis a salvação de Deus. O que virá, não se preocupe. E o texto continua: que esses anjos, os 4 seres viventes, adoraram, versículo 12, dizendo amém. Que assim seja. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Mas eu quero voltar no versículo 10 e no versículo 11. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes. E ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Eu e você, nós, podemos dizer: eu não quero a salvação de Deus. Eu não quero a bênção de Deus. Eu quero viver pela minha própria decisão. Você pode fazer isto. É uma escolha. Mas só tem uma forma de nós chegarmos a Deus. É diante daquele que é o cabeça da igreja, Jesus Cristo. Ele é a revelação visível de um Deus invisível. Até então invisível. Mas ele fez mais. Ele fez com que eu e você, nós, igreja, corpo dele, fôssemos a manifestação visível dele na face da terra. Eu preciso olhar para você, meu irmão e minha irmã, e ver Jesus. As pessoas que te cercam precisam olhar para você e ver Jesus.
Isso é ser igreja. Quando nos reunimos como nesta noite, nós nos reunimos como a Bíblia nos ensina para prestar um culto a Ele. Mas nada do que tem aqui dentro, nada, pode nos salvar. Nenhuma igreja pode te salvar. Eu não posso te salvar. Eu não posso te levar a Deus. Esta igreja não pode te levar a Deus. Esta igreja ensina e fala de um Jesus que pode levar você e a mim a Deus. Eu, você, cada um de nós, somos a manifestação, somos a revelação visível de Cristo nesta terra. Eu, você, nós somos um corpo, e este corpo é visível, ele não é invisível. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para cada um de nós? Você pode se colocar de pé. Será que você pode aqui agora curvar sua cabeça, fechar os seus olhos e chegar aos pés da cruz? Sabe, meus irmãos, não dá para viver neste mundo senão tendo nosso eu crucificado todos os dias. Deixe-me lhe dar uma sugestão, um conselho de Deus. Nunca desça da cruz. Permaneça lá crucificado. Não desça dela não. Porque todas as vezes que eu e você, nós descemos da cruz, algo não presta. Nós ferimos, nós magoamos, nós batemos, nós excluímos, nós maldizemos. Nada na pessoa de Cristo, nada na pessoa da igreja, o corpo de Cristo, pode estar excluído da cruz. Nada pode estar fora da cruz. O que você diz ao Senhor nessa noite? Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta o meu coração.
como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Posso esquecer o que fizeste por mim, como alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Você pode dizer isso para ele: distante de ti, Senhor, não dá. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta, Senhor, escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Senhor, eis aqui nossas vidas, eis aqui os nossos corações. Nós escolhemos servi-lo, Senhor. Nós escolhemos amá-lo. Nós escolhemos viver uma vida para o Senhor. Mas hoje, nesta noite, aqui agora, quando o Senhor sonda os nossos corações, quando o Senhor prescruta os nossos corações, Tu sabes exatamente o que cada um fala e o que cada um sente e sabe sobre si. Faz do Teu povo um povo verdadeiramente livre, Deus. Faz do Teu povo um povo verdadeiramente livre, Senhor. Que não estejamos aprisionados por pecado algum, que
não estejamos aprisionados por ressentimentos, mágoas, palavras malditas, palavras duras. Senhor, que a verdadeira liberdade do Senhor traga e produza em cada coração, ó Deus, libertação. Toma cada vida, cada casa, cada família, cada história aqui presente. Deus, toma cada história aqui presente. E em Cristo Jesus, senão em Cristo Jesus, somente em Cristo Jesus, possibilite a cada um de nós, a cada vida aqui, reescrever uma história de vida com o Senhor. Seja a tua bênção, seja o teu favor sobre a tua igreja, e que cada dia mais cada um de nós, nos assemelhemos, pareçamos, nos identifiquemos mais e mais com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. A Ele a nossa adoração, a Ele a glória, a Ti, Jesus, o culto, a Ti as nossas vidas. E obrigado, Senhor, porque pagaste na cruz o peso do pecado que pesava sobre nós. Pagaste na cruz o preço muito caro, quando o Senhor deu a sua vida em nosso lugar. Obrigado porque o Senhor nos fez igreja do Senhor, o corpo vivo do Senhor na face da terra. Nós te agradecemos e te louvamos e pedimos, Senhor, que a bênção, a graça do Senhor seja sobre a tua igreja, sobre o teu povo, nesta semana que se inicia, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida poderosamente em Cristo Jesus. E a Ele, Jesus, toda a honra, toda a glória, as ações de graças, hoje e sempre. Amém e amém. Um grande abraço.